Acho que eu já estou aqui com a minha estrutura pronta. Podemos, então? Está na hora, né? Tem gente que está na Europa e algumas pessoas e lá está bastante tarde. A gente não quer ficar deixando que elas se exauram por nossa espera. Eu queria dar as boas-vindas a vocês, agradecer muitíssimo a honra que vocês me dão em estar aqui nesse projeto, nessa oficina de meditação. Eu dei um nome ousado, aparentemente, que é uma oficina de meditação para a saúde do cérebro e coração, mas isso é uma tônica na prática do Kundalini Yoga. A gente, praticamente, o objetivo, ou a consequência, melhor dizendo, das nossas meditações é para criar uma coerência cardíaca. É uma conversa derivada das frequências eletromagnéticas do nosso coração ao bater, com o alinhamento do cérebro, o que repercute em todo o nosso corpo. Então, na medida em que a gente possa fazer esse alinhamento, há uma consequência positiva, dependendo do que nós estamos fazendo, é claro. Se você estiver sob estresse, há uma consequência negativa, mas quando nós estamos num ambiente controlado e meditando, a consequência é que haverá sempre uma diminuição do ritmo respiratório, uma diminuição dos batimentos cardíacos, a frequência respiratória e cardíaca, elas se acomodam juntas e com isso arrastam várias outras funções do nosso corpo. Então, é uma prática, eu me inspirei muito para escrever esse programa pensando em práticas muito simples que fossem nos ajudar realmente a trazer um necessário controle, ajuste, inspiração para o nosso sistema corpo-mente. Então, o objetivo é trabalhar com meditação apenas com respirações, facilitando demais o que seria esse método e, ao mesmo tempo, possibilitando que vocês compartilhem com a vizinhança, com quem vocês quiserem compartilhar. Esse projeto é assim, é para criar, arborecer. Então, muito obrigada mesmo por estarem aqui. Muitos eu conheço, outros eu não conheço. Vai ser um prazer compartilhar com vocês esses nossos encontros. Então, antes de começar, o nosso esquema vai ser sempre assim: antes de começar a meditação, nós vamos abordar algum tema que explica, que dá contexto àquele trabalho. Depois nós vamos meditar e acabou. Então, não é algo muito longo. A ideia não é eu ficar aqui falando, nem ninguém ficar aqui falando demais. A ideia é vocês saírem com algo bem já palatável para vocês incorporarem. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou aqui, a Satananda está aqui, nós podemos receber as suas perguntas depois no privado, se vocês quiserem. Tá bem assim, pessoal? Podemos começar? Sim? Ótimo, obrigada. Então, o nosso trabalho de hoje, ele inicia com um dos eixos que nós vamos utilizar para organizar essas meditações. O eixo são 3 elementos: prana, prani e pranayama. Esses 3 elementos compõem o que eu chamaria de... são 3 eixos fundamentais do nosso sistema corpo-mente, que é considerado um sistema complexo, não porque é difícil, mas na definição técnica dele, e ele é fundamental para essa condição paradoxal que é o viver. E nada mais paradoxal do que a respiração. Se vocês forem pensar, a respiração ela é formada por alguma coisa, por um inspirar e um expirar. São 2 elementos que se anulam.
e, ao mesmo tempo, ao se anularem, promovem a vida. Então, eu quero manter sempre esse gosto paradoxal, porque ele é que dá exatamente o entendimento mais profundo para a nossa experiência existencial. Então, o prani, que somos nós, o nosso corpo, nosso, é o espaço físico e muitas vezes metafísico no qual esse prana, essa força vital, ela dá entrada e ela vai ser movimentada através dos pranayamas, da respiração. Mesmo a respiração que não é iógica, ela é uma respiração e, portanto, ela é um pranayama com o objetivo de manter a vida. Então, em geral, só para dizer para vocês o quanto que essa história de sistema complexo é importante para mim e para o meu trabalho, em geral, os neurocientistas acreditam que as funções cerebrais, elas derivam de propriedades emergentes de um sistema complexo, que é chamado mente-corpo. Essas propriedades emergentes, elas são atributos globais desse sistema mente-corpo e nada delas pode ser relacionado em nenhuma das partes, nenhum componente desse sistema. Então, é um verdadeiro milagre. Quando, em determinadas situações, nós introduzimos nesse sistema complexo, que é a mente e o corpo, um elemento novo, pode ser uma respiração, pode ser uma contemplação, pode ser um pensamento, pode ser um alimento, o que for, isso mobiliza o sistema de tal maneira e faz com que emerjam dele propriedades. E essas propriedades são, na verdade, mágicas. Elas podem ser a razão, por exemplo, de toda uma organização neurobiológica nossa. Elas podem ser, por exemplo, as causadoras de todo um rearranjo do nosso sistema emocional e psíquico. E é isso que nós usamos no trabalho desse curso. Nós vamos usar o pranayama, que é esse movimento do prana, dando entrada em nós, que somos chamados pranis, para fazer fluir em nós novas propriedades. O prana, eu acho que é uma palavra muito comum, todo mundo sabe que é a força vital. Embora seja uma palavra tão comum, não é de se esperar que todo mundo saiba exatamente o que é o prana, porque há muita controvérsia em torno desse tema, mas para nós, do Kundalini Yoga, uma definição, acho que muito simples do prana é uma força vital que circula no universo desde que ele foi criado. E essa força vital é responsável pela cristalização da matéria. Então, para o yoga, esse prana é o que entra e nos vitaliza, e para ele entrar e sair sem fazer nada, a gente precisa movê-lo dentro do corpo, e é por isso que a gente usa a respiração. Então, falando um pouquinho mais do prana, para nós, prana é, na verdade, um atributo justamente da alma que habita em nós. Então, a alma no yoga é chamado de Atma. E no momento em que a alma, por exemplo, deixa o nosso corpo, a respiração é interrompida. Então, o prana não tem a ver com a respiração é só uma circunstância, é um veículo desse prana, é uma circunstância ocasional em nós, no nosso corpo. Então, na verdade, aquilo que respira em nós, pelas teorias do yoga, pelos compêndios do yoga, é a alma. Tanto é que quando a respiração é interrompida, a vida cessa. E se fosse apenas uma questão de oxigênio, nós poderíamos bombear oxigênio para dentro de um corpo e ele tenderia a viver eternamente. E isso não acontece. Então, aquilo que vibra em nós, aquilo que se movimenta através da respiração, carregando o prana, é a nossa alma. Então, se diz aqui no yoga que a alma respira. E é incrível porque as línguas indo-germânicas ou indo-europeias, como o alemão, por exemplo, respirar é Atmen, sendo que alma em sânscrito é Atma. Então a gente fala aus Atma, ein Atma. Você põe a sua alma para fora, a sua alma para dentro através desse prana. E é dessa maneira que você põe o mundo para dentro de você e se coloca no mundo. É lindo, filosoficamente a gente poderia conversar um tempão sobre isso. Mas a ideia é simples, então, somos nós um prani, existe uma força vital disponível, ela vai dar entrada em nós através da respiração, se movimentar através da respiração e vibrar na nossa alma. Então,
essa fonte de prana, ela é limitada em nosso corpo. Então, cada um de nós ganhou uma quantidade X dessa energia vital. Ela, dependendo do nosso estilo de vida, essa energia pode ser aceleradamente gasta ou preservada. Então, ou ela se esvai ou ela se preserva. Eu gosto de dizer que onde tem essas três condições, há muita preservação dessa vitalidade em nós. Onde houver prazer, que é kushi, uma palavra fofa em Gurmukhi, que quer dizer, em Punjabi, que quer dizer prazer, kushi. Onde houver prazer, onde houver compaixão, que é daya, e onde houver contentamento, que é santok, o prana será preservado. Então, muitas vezes não precisa dessas três condições estarem juntas. Por isso, a gente pode estar, por exemplo, descontente, mas cheio de compaixão. A gente, às vezes, pode estar inspirada e com muito prazer, não necessariamente com muito contentamento. No yoga se separam essas coisas e elas não vêm necessariamente atreladas para preservar o prana. Mas se sabe que se você consegue encaixá-la as três, ou seja, prazer, compaixão e contentamento, muitas vezes isso resulta numa grande preservação desse prana. Contentamento aqui não tem nada a ver com felicidade, gosto de dizer isso. Nós podemos ser eventualmente infelizes e estarmos, por exemplo, plenas de poder ainda assim ajudar alguém, fazer algo pelo mundo, fazer algo pela vida. Não sei se vocês estão me entendendo. Essa ideia brutal da felicidade em si só, ela não é nem muito apreciada no yoga. Para o yoga, a felicidade é uma consequência de uma vida consciente. Nada mais do que isso. Então, finalizando essa abertura, o nosso corpo controla, principalmente através do sistema nervoso, quase 36 trilhões de células. E ele as substitui quando é necessário, por exemplo, a cada 72 horas. E ele usa para fazer isso os íons disponíveis aí no planeta. Esses íons é que são chamados pela física, a física chamam de íons e a gente chama de prana. Então, são esses íons, ou esse prana, que é transportado através do ar, que entra em nós e é mobilizado e movimentado pela respiração. Então, por isso que as pessoas confundem muito prana com o oxigênio, porque é uma das fontes mais amplas de prana que existe é o prana que está no ar. Mas existem outras fontes de prana. Um abraço amoroso, compassivo, um sorriso, um bom alimento, eles são fontes de prana. Vocês compreendem isso? Então, onde ele está mais abundantemente é no ar, são nos íons. Bem, dito isso, deixa eu ver, nós vamos agora começar a fazer a nossa primeira experiência com a meditação. E nós vamos começar trabalhando com uma meditação que se chama Sohong, é um pranayama chamado Sohong. Esse nome tem um significado, obviamente. So é uma palavra em sânscrito que se relaciona com o plano infinito, onde o prana se movimenta. Mas não um plano infinito qualquer, o plano infinito que nos leva à origem. So. Então, é o infinito próximo da singularidade, próximo do começo de tudo. E Hong é nada mais a vibração desse infinito se aproximando de mim. Então, na verdade, é uma maneira que a gente tem de conectar a nossa densidade, colocá-la em vibração mais próxima possível com a origem da criação de todo mundo material, que a física chama de singularidade e que nós chamamos de ik, um todo, que os chineses chamam de Tao, e por aí vai. Os cristãos e muitas religiões chamam de Deus, né?
mas o Kundalini Yoga é uma tradição materialista na base filosófica da palavra, e ela entende essa fonte como uma vibração. Se você se sente, se para você é mais confortável, adequado imaginar uma leitura religiosa dessa fonte, fique à vontade. Então, é como se nós agora vamos criar em nós uma experiência de vibrar aquele infinito primal em nós. É mais ou menos isso. Vamos nessa? Eu tenho muito delay. Vocês estão aí, gente? Ótimo. Estamos sim, Guru Sangat. Obrigada. Aqui não tem delay, não. Não, que bom, que bom. Ok, obrigada. Eu mudei até minha fonte de microfone, porque eu Querida, achei que pudesse estar interferindo. querida, viu? Oi? Oi? Estamos aqui te ouvindo com muita atenção. Ok, obrigada. Querida, é Siridata. Ei, vovó Suzy, cadê você? Faz Tô a mão aqui, assim. Ei, querida, que prazer. prazer meu. Alice está aí também. Tá, que tem um tanto de gente da família Kundalini. Eu vi sua filha está aqui também. Tem tantas Alices aqui. Muito bom, gente. Então vamos começar a nossa meditação? Vocês entenderam mais ou menos? E aí, agora, nós vamos fazer uma série de meditações nesses próximos encontros com o material que vocês receberam mostra isso, toda para o prana. Depois, uma série de meditações para o prani, que somos nós. Depois, uma série de meditações para o pranayama. E a gente finaliza com um mimo da gente conversar um pouco sobre a mente. Então, é isso. Comecemos? Eu vou explicar para vocês a meditação. E olha, para quem é iniciante, 3 minutos e meio dessa meditação é excelente. Então, quando der 3 minutos e meio, eu vou dizer 3 minutos e meio, e se você precisar parar, pare. Realmente. Para quem ficar até o final, nós faremos 7 minutos. Tá bem? Parece que não é nada, mas é uma experiência profunda. Então, vocês vão se sentar como eu, em easy pose, se vocês puderem, se você não puder, numa cadeira com as pernas descruzadas e pés no chão. Nessa meditação, a gente coloca a coluna bem reta, o queixo se encaixa e o peito se projeta para frente um pouco. As mãos estão nesse mudra, conhecido por Gyan Mudra, o mudra da sabedoria, aqui embaixo, nos joelhos. Braços relaxados, queixo, dá uma olhadinha primeiro, só para você compreender. Queixo encaixado, o peito para fora e para cima. E aí você vai fazer um ó com a sua boca e inspirar em 1 segundo pela boca. E expirar em 1 segundo pelo nariz. Essa expiração pelo nariz faz, inclusive, o nariz enrugar um pouco. Você tem que pôr o ar bem para fora. Então, seria isso, olha. Se você quiser ter um papelzinho para limpar. E esse é o movimento. Então, nós usamos muito diafragma para ajudar a expulsar esse ar pelo nariz. E evitem, por favor, de fazer isso. Ó. Evitem. Deixar o tronco cair. O tronco permanece ereto, os ombros relaxados e encaixados, e é assim, ó. É o diafragma que se movimenta. Tá bem? Posso Eu fazer vou uma colocar. pergunta? Sim. Peço imensa desculpa, que eu sou iniciante nisto. Eu posso me sentar no chão ou tem que ser na cadeira? Não pode ser no chão, claro. Ah, obrigada. Pé no chão, fique à vontade, yogis, yoginis, no chão, se vocês quiserem, tá bem?
Se você estiver na cadeira, por gentileza, garanta que você tem os seus isquios bem assentados sobre o chão. Eu tenho uma cadeira plataforma, então tranquilo, os meus isquios estão bem colocados no chão. Então, Gyamudra lá embaixo. Silencia, fecha os seus olhos. E apenas antes de nós começarmos, se localize. Chegue em você. Sinta o seu peso sobre o chão. Respire de modo consciente. Quem quiser me acompanhar, eu vou abrir o nosso espaço meditativo com o mantra Sat Nam. Traga suas mãos em Pranamudra. Inspire para começar. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Esse mantra é uma invocação da nossa verdadeira identidade, para que ela se apresente num ambiente seguro. Então, entre na pose, mãos em Gya Mudra, queixo encaixado, e comece inspirando pela boca em ó, rapidamente, expirando rapidamente pelo nariz franzido. 1 segundo cada inspiração e expiração. Não precisa correr, as mãos estão lá embaixo em Gya Mudra. Não precisa correr. Faça no seu tempo. Já começamos. Não deixe os seus ombros caírem. Mantenha a coluna bem ereta. Siga com a mesma intensidade, sem dar nenhuma vantagem para a inspiração. Ela é curta. A expiração tende até a ser um pouquinho mais lenta, maior do que a inspiração. Isso aí.
Lembra de não deixar o seu queixo para cima, ele se encaixa em direção ao pescoço, para que a sua nuca não bloqueie o fluxo da coluna para dentro da cabeça. Três minutos e meio. Mantenha a coluna ereta e use bastante o seu abdômen para expulsar o ar, puxando o diafragma para dentro e para cima na expiração. Entramos nos 2 minutos finais. Os últimos 30 segundos. E atenção, inspire, segure, aguarde 5 segundos. Expire. Relaxe suas mãos, relaxe sua postura. Feche os seus olhos, continue de olhos fechados e vamos aguardar uns instantes para a experiência, para a decantação da experiência. Esse é o momento em que você não interfere, não move o seu corpo, simplesmente presencie e permita.
junto à quietude, começa a ver essa interação coração-cérebro. Quanto mais presença a gente ganha, mais estabilidade o nosso sistema corpo-mente alcança. Inspire. Inspire. Levante seus braços lá no alto. Estique. Estique. Abre bem as mãos, os dedos. Estique. E inspire. Vem voltando. Vem voltando. Abre os seus olhos. E é isso, fizemos no nosso primeiro dia. Essa meditação, ela faz imediatamente o controle de cortisol nas suprarrenais, então ela é uma meditação maravilhosa para tirar a gente de um estresse intenso. Então, se você tiver 3 minutos, faça esse tipo de pranayama, porque é um ajuste muito rápido do nosso estado descontrolado de estresse. Maria Luísa, meu amor, agora que eu estou te vendo, que delícia te ver aqui, minha prima do coração. Beijo grande. Tá certo, minha gente? Alguém pôs aqui no chat alguma coisa? Podemos, devemos repetir? Sim, sim, por favor. Boa pergunta. O Márcio perguntou: podemos, devemos? Vocês não devem, mas podem, se quiserem. Então, se vocês quiserem experimentar essa prática, mas eu recomendaria não mais do que 3 minutos. É suficiente, ela é muito intensa. O máximo que essa prática pode ser feita é de 11 minutos. Ela não pode ser feita mais do que isso, porque ela causa uma sobrecarga justamente no sistema que ela relaxa, que é esse eixo hipotálamo suprarrenal. Então, não pode fazer mais do que 11 minutos. 3 minutos é um tempo muito bom, uma meditação que entra como uma medicação homeopática e ela pode ajudar demais. Podem experimentar todos os dias, 2 vezes por semana, como vocês quiserem. Obrigada pela pergunta, Márcio, foi ótimo. Minha gente, é isso. Os europeus que estão aqui quase morrendo de sono vão descansar, Guru por favor. Sangat, tá, Diga. desculpa, Spagyage. É porque eu senti meu coração um pouco acelerado, eu não sei se isso é normal. Cadê você? Eu aqui. Ei, querida, da próxima vez, você, com o seu contexto, você faz 3 minutos e meio, tá bem? Eu até pensei em parar, mas é porque quando você falou assim, não corre, e quando você falou que era 1 segundo, eu já fiquei acelerada, porque eu falei, nossa, 1 segundo é muita coisa. Aí quando você falou não corre, foi ótimo, porque eu já estava mais tranquila. Mas aí eu falei, gente, meu coração bateu muito forte, assim. Mas Não, foi bom, assim, apesar disso. tranquilo. Lembra que mais nunca é melhor. Muitas vezes, você conhecendo você, você sabe que você tem que controlar um pouco, para você não gerar essa ansiedade de fazer o máximo no pouquíssimo espaço de tempo. Mas nada vai acontecer, tranquilo. É só você aproveitar o calorzinho de onde você está, que logo tudo vai se ajustar. Muito bem, gente, muito obrigada. Eu agradeço. Nós encerramos aqui. Durmam bem, fiquem bem. A gente se encontra. Vocês receberam um calendário, tá tudo lá. Detalhe é que eu costumo começar pontualmente. Então, nós começaremos no horário, seja onde você estiver, ou no Canadá, ou na Europa, onde for, tá bem?
Um beijo, boa noite, muito Luciana, obrigada. só uma coisinha que eu estou lendo aqui no chat, estão falando assim, se para hipertenso tem contraindicação, quanto tempo que faz, 3 minutos, é que estão falando aqui, eu achei Ah, importante. beleza. Ah, tá ótimo, vamos responder. Não tem nenhuma contraindicação para hipertensão, nenhuma, pelo contrário, tá? Desde que vocês. A história é esse curto choque, zero problema. A única coisa que não se deve fazer é ultrapassar 11 minutos, para a gente não exagerar nesse eixo que nós trabalhamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Alguém tem costume de fazer uma meditação antes de dormir, tudo bem? Não, não precisa fazer as duas meditações juntos. Se você for experimentar essa meditação, faça ela bem longe da outra que você faz antes de dormir, tá bem? Não faça junto, nem próximo. Mas tem algum problema antes de dormir? Ela atrapalha? Ela não tem problema, não faça junto com outra meditação, tá bem? Gente, uma coisa que funciona demais, na próxima, vocês podem abrir o microfone e me perguntar no microfone, porque às vezes alguma coisa vai passar batida aqui, deixa eu ver. Senti meu corpo cheio de ar, que bom, foi cheio de prana, porque ar tem em todos os lugares. Gente, é isso. Eu estou às ordens, eu estou aqui. Se vocês precisarem sair, podem sair. Quem quiser conversar, eu estou por aqui, estou às ordens. Beijo, boa noite, até a próxima. Muito obrigada. Boa noite. Eu queria Boa fazer uma noite. pergunta. Sim, pode fazer pergunta, tranquilo. É a Boa Sônia. noite, Luciana. Oi, Boa noite, amor. Boa noite. beijo. Beijo. Então, Pode perguntar. é o seguinte, eu tenho tido um pouquinho de apneia do sono. E eu notei durante o exercício que o exercício não, a meditação, Meditação é exercício que quando também. eu fazia a expiração, eu notava que aparecia um bloqueio da minha via nasal, através de como se fosse uma pelezinha que estivesse entre a minha boca e a comunicação da boca com o nariz e o nariz, sabe? Tem um canalzinho do nariz que chega na boca, né? Lá dentro. Uhum. Então, como se alguma coisa ali desse uma tampada. E aí eu fui me reposicionando e notei que eu colocando o queixo para dentro, parava de fazer. Mas eu quero crer, eu não sei se estou pensando errado, que essa meditação localizou para mim o que está causando a minha apneia. Que talvez seja até um mau hábito de como eu respiro, sabe? Durante o sono. Eu recomendo demais você buscar um pessoal que faz uma avaliação de apneia, que não seja médico, mas que sejam dentistas, pessoal que trabalha muito bem com isso e podem localizar um pouco essa relação e essa musculatura. Existe uma área específica para isso, depois eu posso te mandar uma pessoa aqui de Belo Horizonte, e aí eu sei que você não está em BH, você está no Sul, mas enfim. Não, eu Ela- estou em BH. Eu estou em BH. Eu tá. mantive o DDD do Sul, mas eu tô em Belo Horizonte. Tá. Então depois me cobra no WhatsApp. E uma coisa importante dessa meditação, para a galera que ainda está aqui, para vocês que estão ainda nos ouvindo, ela necessariamente não passa nem de perto por esse eixo nasofaríngeo, não passa. Ela é algo que está ou só na boca ou só muito na asa do nariz. O que aconteceu com a Sônia tem um outro viés, que não inclusive a própria Sônia disse que quando ela encaixou o queixo, ela sentiu que melhorava, mas não tem uma interferência, ela é muscular dos lábios e muscular da asa do nariz, Só sabe? acontecia de vez em quando. Só Tá. acontecia de vez em quando. Era tipo um acidente. Era uma coisa que era fora do que eu estava tentando fazer. Mas acontecia, se eu me descolocava, aparecia.
entendeu? Pois é, eu só quis informar porque as pessoas têm uma tendência de agora mesmo alguém achar que a minha também, a minha falha. Enfim, não tem uma coisa, não tem nenhuma relação aconteceu contigo, porque você deve estar com algum tipo de bloqueio Tem um outro que, problema, claro. que é muscular, né? Mas me manda um WhatsApp que eu te indico a profissional. Ah, gratidão. Ô, gente, eu espero. Mais perguntas? Eu estou às ordens. Eu queria falar porque agora eu lembrei que eu, na verdade, eu meio que fiquei confusa. Às vezes, eu fazia a respiração pelo nariz na inspiração e, às vezes, eu fazia pela boca na expiração. Porque acho que é o normal que a gente faz, né? Habitual, assim. Então, mas isso foi só de vez em quando que eu errava. Se isso pode ter acontecido de acelerar ou se errar dessa forma tem algum problema, assim. Não, não tem problema, o mundo não vai cair na cabeça da gente, mas uma das coisas que se recomenda, inclusive eu coloquei aí no material que vocês receberam, é ter cuidado com a respiração paradoxal. A vida é paradoxal, mas a respiração não deveria ser. A gente não deveria inspirar, fazer o movimento contrário. Quando a gente expira, o plexo solar entra. O diafragma entra. E você então relaxa o diafragma para inspirar. Quando você faz rápido, o que pode ter acontecido com você é que você fez isso paradoxalmente. Você inspirou quando contraía o diafragma e expirou quando relaxava. E não é assim. Não foi Você sabe. paradoxal, não. Foi Beleza. só por um celular. Foi só paradoxal, foi só isso. Então é só isso, entendeu, gente? Isso pode acontecer com quem não tem muito costume, mas a gente tem sempre que lembrar que na inspiração a gente relaxa o diafragma, ele vai para baixo para o pulmão encher de ar, e na expiração o diafragma puxa e espreme o pulmão para cima para o ar sair. Tá certo? Tá bom. Então, é isso, né, minha gente? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois Essa não? gravação vai ser disponibilizada porque aquele início foi muito interessante e eu não anotei. Então, eu gostaria de saber se Vocês vai vão ser. receber, vai ser disponibilizado um canal para vocês no YouTube, e tudo que eu falei aqui, ou seja, lá naquele início, está lá no material que vocês vão receber. Eu faço um resuminho, nós fazemos um resuminho de tudo que a gente trouxer. É claro que depois eu posso falar mais, porque se existe uma pessoa que gosta de falar demais, sou eu quando tem interesse. Então, mas a gravação fica lá no ar para vocês. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Imagina, um prazer estar com vocês, minha gente. Um beijo, boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, obrigada, Satnam. Não, meu amor. Tchau, meninos. Tchau, meninos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.